Olá, meu nome é Micaele, eu sou engenheira agrônoma e acadêmica do mestrado em agroenergia pela Universidade Federal do Tocantins. Pensando na temática proposta para a AgroTins desse ano, Cerrado Sustentável, o tema da nossa palestra é biotecnologia a serviço da sustentabilidade. Durante a palestra será apresentado o desenvolvimento de culturas agroenergéticas por meio, claro, da biotecnologia e como isso tem afetado toda a sustentabilidade desse bioma do Cerrado. O Cerrado, ele abriga aproximadamente 5% da biodiversidade mundial e é uma das mais importantes fontes de água para a América do Sul. Dentro desse bioma, algumas culturas agroenergéticas são cultivadas. Dentre elas nós temos soja, milho, cana-de-açúcar. E as culturas agroenergéticas são aquelas plantas capazes de produzir grandes quantidades de sacarose, o açúcar, amido ou fibras, e podem ser destinadas para a produção de etanol, por exemplo, ou aquelas culturas que produzem grandes quantidades de óleo e podem ser destinadas para a produção do biodiesel. O que nós temos percebido é que nas últimas décadas, aproximadamente metade do cerrado brasileiro ele tem sido convertido em terras agrícolas ou pastagens, o que é extremamente preocupante, principalmente quando se trata de sustentabilidade. E quando nós olhamos para as projeções, elas nos mostram uma necessidade de aumentar a produção devido ao aumento populacional, o que também nos mostra a necessidade de se aumentar a abertura de novas áreas para se produzir. Então, dentro desse contexto de aumento populacional e necessidade de se produzir mais, a biotecnologia ela ganha um destaque. Mas o que seria a biotecnologia? Como vocês podem observar, a biotecnologia ela é a junção de diversas áreas que tem por intuito desenvolver processos ou produtos que têm uma função, uma finalidade econômica. Assim, o uso de ferramentas biotecnológicas favorece a produção de plantas de maneira sustentável, ou seja, buscando alcançar um equilíbrio ambiental, social e econômico. E uma das técnicas da biotecnologia que tem auxiliado bastante é a transgenia. É muito comum quando nós falamos em transgenia, em transgênicos, nós imaginamos, ou até mesmo quando fazemos uma busca rápida na internet, a gente encontrar esse tipo de imagem, onde um ratinho, por dentro é um kiwi, uma maçã por fora que por dentro é uma laranja, mas a verdade é que a técnica de transgenia não é nada disso, e sim uma evolução do melhoramento genético convencional, já que permite a transferência de características de interesse agronômico entre diferentes espécies. Então, essa técnica ela permite os cientistas isolarem partes, genes de micro-organismos, por exemplo, e inserir esses genes em plantas, buscando alcançar assim uma resistência a doenças, a insetos ou até mesmo torná-las mais produtivas. Os principais produtores de culturas biotecnológicas são os Estados Unidos, liderando o nosso ranking, o nosso top 5, seguido pelo Brasil, Argentina, Índia e Canadá. O nosso país, que ocupa a segunda posição nesse ranking, atualmente 96% da soja e 88% do milho que é produzido nele é transgênico. Então, de fato, é um número significativo. Mas além de nós termos variedades transgênicas dessas duas culturas, nós temos também, quando se trata de culturas agroenergéticas, nós temos variedade de eucalipto e cana-de-açúcar. Quando se faz uso de técnicas como a transgenia, as principais características que se busca alcançar são resistência a insetos, a vírus, conteúdo alterado de sacarose, modificação de lignina e resistência a herbicidas. Tá, mas como que tudo isso impacta o meio ambiente? Quais são os benefícios de se fazer uso da biotecnologia, das ferramentas biotecnológicas para o meio ambiente? Um dos principais benefícios é justamente a redução dos impactos do homem sobre a natureza. As lavouras transgênicas, além de serem seguras para o meio ambiente, elas oferecem benefícios a mais do que as lavouras convencionais no que se diz respeito à preservação do nosso planeta. Por quê? Muitas plantas transgênicas disponíveis no mercado hoje, elas colaboram para a redução de aplicação de defensivos agrícolas, para o controle de pragas. E isso também
acaba colaborando para a redução do consumo de água. Essa água que seria utilizada no preparo desses defensivos agrícolas. E além disso, nós temos também a redução do uso de combustíveis, que seria utilizado nos tratores, nos maquinários agrícolas, para se fazer as pulverizações desses produtos. Um outro fator extremamente interessante é a redução da abertura de novas áreas de plantio, porque muitas dessas lavouras transgênicas, elas são mais produtivas também. Um exemplo disso é a variedade de eucalipto. Essa variedade ela foi desenvolvida pela empresa Futura-Gine e posteriormente adquirida aí pela empresa brasileira Suzano, Papel e Celulose. Essa variedade de transgênico do eucalipto foi o primeiro transgênico da cultura no mundo. E em 2015, apresentou a maior produtividade florestal. Por isso que tem potencial para se reduzir a abertura de novas áreas, o que diminui também a pressão sobre as florestas nativas. Um outro benefício são os níveis mais baixos de emissão de gases do efeito estufa. Os gases do efeito estufa são os principais causadores de poluição do nosso ar. Por isso, nos últimos anos, a comunidade científica mundial tem voltado as suas atenções para as concentrações dos gases do efeito estufa, justamente pelo fato de que os níveis de concentração desses gases têm aumentado muito em um tempo relativamente curto, o que é muito preocupante. E no Brasil, mais da metade, infelizmente, da emissão de gases do efeito estufa está relacionado à atividade agropecuária. Mas como já foi dito, a biotecnologia ela também tem buscado auxiliar na redução da emissão desses gases do efeito estufa. Não só por reduzir as pulverizações, o uso de combustíveis nos tratores, mas também por favorecer o uso de sistemas como, por exemplo, o plantio direto. As plantas transgênicas, elas melhoraram de tal forma a capacidade do produtor de controlar as plantas daninhas que se reduziu aquela dependência do preparo do solo de forma convencional, onde era necessário o revolvimento desse solo. Então, conseguiu ali ter um aprimoramento da qualidade do solo, reduzir, diminuir os níveis de erosão, fazendo com que mais carbono permanecesse nesse solo. Alguns estudos nos mostram que a América do Norte e a América do Sul, em 2016, 172 milhões de quilos de dióxido de carbono não foram lançados na atmosfera. Nós olhamos para esse número e sabemos que ele de fato é significativo. Mas para a gente ter uma ideia real do que ele representa, vamos imaginar esse contexto em um cenário de carros. Como assim, Micaela? Para a gente evitar lançar na atmosfera 172 milhões de quilos de dióxido de carbono, seria necessário nós retirarmos das ruas, das estradas, 16,75 milhões de carros, o que equivale a 54,3% de todos os carros registrados no Reino Unido. É significativo ou não é? Sem dúvidas. E no Brasil, em 2016, houve uma economia de dióxido de carbono através do cultivo da soja de 509,3 milhões de dióxido de carbono e através do cultivo de milho de 100,1 milhões de quilos de dióxido de carbono. Claro, esse percentual atualmente ele é superior, porque o cultivo, a porcentagem de áreas que fazem uso da soja e do milho transgênico em 2016, de 2016 para 2020, se tornou superior. Então, esses dados também atualmente são superiores. Tá, mas quanto à economia e à sociedade? Quais são os benefícios? Nós falamos aí que sustentabilidade é buscar um equilíbrio ambiental, social e econômico. E a sociedade e a economia? Quais são os benefícios, que elas têm por se fazer o uso das ferramentas biotecnológicas? A atividade agrícola, assim como as atividades que derivam dela, foram responsáveis no ano de 2019 por 21,4% do PIB do Brasil. E o restante, 78,6%, foram de outras atividades econômicas. O que isso nos mostra?
que mesmo diante das crises, esse setor consegue se manter de forma competitiva. E como explicar isso? Claro, esse resultado é a junção de muitos fatores, mas sem dúvidas, a iniciativa de se investir em transgênicos é uma delas. E isso a gente pode afirmar devido a alguns estudos que nos mostram que nos mais de 20 países que adotam transgênicos, eles conseguiram obter crescimento econômico e uma redução de impactos ambientais. E esse estudo ele foi ainda mais além. Ele percebeu que nos países em desenvolvimento que adotaram a biotecnologia agrícola, eles conseguiram também diminuir a pobreza de mais de 16,5 milhões de trabalhadores rurais. Além disso, esses trabalhadores rurais, eles foram menos expostos a substâncias como inseticidas, herbicidas, que afetam a sua saúde, afetam a sua qualidade de vida. E os benefícios, eles não param por aí. Tem aquele ditado que diz que contra fatos não há argumentos. E se nós fizermos uma retrospectiva, desde o momento que o Brasil começou a usar variedades transgênicas, nós perceberemos quão grandes são os benefícios que nós temos colhido através destes. Os transgênicos, eles passaram a ser plantados no Brasil em 1998. O primeiro transgênico foi uma variedade de soja tolerante a herbicida. Então, se começou em 98, em 2018 nós completamos 20 anos de uso de transgênico no nosso país. E alguns pesquisadores, eles se propuseram a estudar esse período, para ver quais foram os impactos causados por esses transgênicos. E eles afirmam que durante os 20 anos de cultivo de uso da soja geneticamente modificada, houve uma economia de aproximadamente 20 bilhões de reais. Então é muita coisa. De fato, a economia ela tem sido favorecida pelo uso da biotecnologia. Uma outra cultura aí que teve uma variedade transgênica aprovada, foi a segunda cultura que teve variedade transgênica aprovada, foi o milho em 2007. Essa tecnologia, ela agregou de tal forma nessa cultura que em 2012 nós vimos aí as notícias, espalhadas, que pela primeira vez na história, a segunda safra de milho supera a primeira em produção. Claro, há várias variáveis envolvidas nisso, como por exemplo o próprio clima, mas sem dúvidas o uso crescente de transgênicos favoreceu um resultado como esse. E o que nós temos conseguido acompanhar é que recordes históricos estão sendo superados. Exemplo disso é o que a Conab, em fevereiro desse ano, nos informou, que mais uma vez a safra brasileira ela supera as expectativas de boa safra. Mais um recorde histórico marca a safra de grãos, principalmente as lavouras de soja e de milho, que são aquelas lavouras com maior percentual de uso de transgênicos no nosso país. Outra cultura que também teve um avanço significativo através da biotecnologia foi a cultura da cana-de-açúcar. Em 2017, o Centro de Tecnologia Canavieiro ele conseguiu aprovar a primeira cana transgênica do mundo. E essa cana ela tem por intuito ser resistente à broca da cana, que é a principal praga da cultura. Essa praga, esse inseto, ele causa prejuízos milionários à indústria sucroenergética e especialistas estimam que os custos causados, por causa dessa praga pode ser de 4 a 5 bilhões por ano. Então, de fato, é muito grande. Ter um material com essa tecnologia, uma cana resistente, a broca da cana, principal cultura, é interessante não só por reduzir os custos e aumentar a produtividade, que já é muito bom, mas além disso também por viabilizar a expansão dessa cultura em outras áreas, que a condição limitante era justamente a broca da cana, permitindo assim que o Brasil se torne mais competitivo ainda no setor de produção de açúcar e de etanol. E para o nosso país isso é extremamente significativo pelo fato de ser o principal produtor da cultura. Como nós podemos perceber, a biotecnologia ela tem feito muito para nos beneficiar, mas ela não para. E por isso, antes de nós encerrarmos a nossa palestra, eu gostaria de apresentar para vocês, de forma breve, 4 projetos que estão em andamento e que merecem destaque justamente
por ter a finalidade de beneficiar a nossa sociedade. Desses 4 projetos, 3 são desenvolvidos com a cultura da cana-de-açúcar aqui no Brasil pela Embrapa Agroenergia. O primeiro projeto ele iniciou em 2008 e ele tem por intuito desenvolver uma variedade tolerante a déficit hídrico, ou seja, falta de água. Essa variedade desenvolvida pela Embrapa já passou por alguns testes e os resultados em 2 localidades. E os resultados nos mostraram que essa variedade ela consegue manter a tonelada por hectare de cana e também de açúcar, o que é muito interessante. E para reforçar esses resultados, essa variedade ela está sendo testada em uma terceira localidade. Nosso segundo projeto, também desenvolvido pela Embrapa, é o desenvolvimento de uma variedade tolerante ao alumínio. Como nós sabemos, grande parte do cerrado brasileiro apresenta altos teores de alumínio, que é tóxico para a produção agrícola, principalmente por inibir o crescimento do sistema radicular. E isso traz diversas complicações pelo fato de que o sistema radicular ele é responsável pela sustentação da planta e também quando tem a inibição do crescimento do sistema radicular, isso significa que a área de absorção de nutrientes também será reduzida, tendo impacto direto na nossa produção, na produtividade dessa lavoura. Então, ter um material com essa tolerância é muito importante. Nosso terceiro projeto, também feito pela Embrapa, é a modificação da parede celular da cana, visando favorecer a produção de etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração é aquele obtido através da palha do bagaço da cana, que já é uma realidade. Mas um dos empecilhos, uma das dificuldades da produção desse etanol é justamente extrair o açúcar desse tipo de material para se produzir o combustível. Então, o intuito é desenvolver uma variedade que facilite isso, modificando assim a parede celular desse material. E essa variedade desenvolvida por eles nos mostra, que é possível extrair 28% a mais de açúcar dessa variedade do que de outras canas de açúcar. No nosso quarto projeto e último projeto, é um projeto com a cultura do sorgo. O sorgo ele é o 5º cereal mais produzido no mundo e esse projeto ele tem sido desenvolvido por um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos. E eles descobriram um gene que pode triplicar a produção. O que é mais fantástico desse projeto é que ele também pode ser utilizado para aumentar a produção de outras culturas, como exemplo, o trigo, o arroz e o próprio milho. Então, você que é produtor de milho, imagina a sua produção aí multiplicada por 3. E é isso que a biotecnologia ela tem feito. Esses foram apenas alguns exemplos de como a biotecnologia tem estado a serviço da sustentabilidade, buscando atender às nossas necessidades atuais sem prejudicar o futuro do nosso planeta. Essas foram as referências utilizadas durante a nossa palestra. Muito obrigada pela atenção de vocês e aqui está o meu contato.